você estava em 2011, né? Brasil e Estados Unidos. Você entra na prorrogação? É. Você entra na prorrogação. Como que foi esse dia, tanto antes quanto depois dessa eliminação? Eu confesso que eu demorei pra rever esse jogo. Confesso muito. Eu fui rever agora, esses dias que eu fui rever. Eu quero falar, Franco, que você estava presente num dos maiores traumas da minha infância. Exato. A Letícia, de 13 anos, nunca se recuperou daquele dia. Meu Deus, mas Pra quem não sabe o que a gente tá falando, né? O Brasil perdeu dos Estados Unidos de uma forma trágica na Não. Copa do Mundo de 2011 e a França estava presente, mas você fez o gol de pênalti. Fiz o gol de pênalti, então tudo bem. E um outro contexto rapidinho. O Brasil se classifica em primeiro. Se classificando em primeiro, teoricamente, você fugiria dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vai lá e se classifica em segundo. Ou seja, nem sempre classificar em primeiro, fazer uma grande primeira fase pode te ajudar. Cara, eu acho que eu revivo, assim, algumas finais ou alguns jogos decisivos que a gente não conseguiu avançar. E um deles é esse de 2011. Porque a gente estava fazendo um bom jogo na minha Sim. cabeça, a gente estava muito bem, mas eu não sei o que acontece com os Estados Unidos, que a gente sempre toma gols no final das partidas, sempre de bola aérea, jogadoras que não são acostumadas a errar falham. Então a gente toma gols muito idiotas, assim. E acho que é muita questão psicológica, Sim. né? Depois, nesse momento de como você jogar uma prorrogação ou como você ir para uma situação de penalidades. Aquele jogo, a nossa zaga errou em vários Sim. sentidos, né? Em vários gols. E vale lembrar que a Bagé estava no excelente ano, né? Exato. E só que já tinha errado no jogo. Aí foi bater o pênalti, eu falei, porque tem uma grande chance disso acontecer. Infelizmente, é assim que funciona. Claro, eu fiquei feliz porque eu fiz o pênalti, né? Converti o pênalti, melhor dizendo. Mas adiantou de quê? E ficou aquele sentimento. Dava. Como ficou em outras oportunidades. Eu não estava em 2007, mas ficou o sentimento. Dava. Aí você pega a Olimpíada de 2008. Dava. Olimpíada de 2024? Dava. Não, o pior. A gente tá falando aqui, né, de trauma e tudo mais. Eu lembro dessas duas partidas que eu. Acho que contra a Alemanha, ok, a Alemanha era melhor, enfim, o Brasil até jogou bem, levou até onde pôde, mas a semifinal, a final de 2008, aquilo não me entra na cabeça, o roubo que foi aquilo. Já tinha sido roubo em 2000. Você tava lá também, né? Tava. Já tava Tem nessa. todas essas questões, assim, mas que a gente também, poxa, a gente não vai falar de arbitragem, vai Sim. falar que foi prejudicado, que tinha pênalti, que poderia, ok, mas a gente sempre pecou muito nas finalizações. Talvez se a gente fosse um pouco mais eficiente, os resultados talvez fossem diferentes, porque as outras seleções, elas são muito eficientes contra a gente. Estados Unidos, Alemanha, como foram citadas, e sempre fica esse gostinho. Dava. E a gente sempre fala, não, beleza, foi por pouco, vamos continuar trabalhando que na próxima vai dar. Aí chega na próxima e passa perto de novo, aí fala, aí é a Marta, né, meu Deus, que eu tô, sabe? Porque a gente já faz de tudo. Sim. Então até, vamos melhorar fisicamente, vamos melhorar. Eu não acho que o Brasil era ruim fisicamente. Rafa, se vocês pegarem os dados de quilometragem da seleção brasileira e da seleção americana, alemã, a gente não deixava a desejar em nada. Só que a gente corria muito errado. E Sim. quem corre errado cansa mais rápido, obviamente. Não é porque tá mal fisicamente. Qualquer equipe que correr errado contra o seu adversário, uma hora, amigo, vai faltar. Sim. E a gente corria muito errado em vários jogos. E não acho que é porque a gente tava mal fisicamente. Se você pegar 2007, para mim é uma seleção que melhor tava no auge físico. Marta, Cristiane, Formiga, Daniela Alves no seu auge. E a gente não conseguiu, A né? Daniela se lesiona no auge ainda também, né? Impressionante. Exato. E aí tem todas essas questões que às vezes é muito fácil de fora falar, faltou isso, faltou aquilo. Mas pra gente que estava ali dentro, a gente fez tudo o que a gente podia fazer, tudo que estava ao nosso alcance, e por detalhes acabou não acontecendo. E como foi esse vestiário, assim, depois dessa... É velório. Foi. Tá, velório. Porque a impressão que eu tenho é que assim, esse auge que a gente teve nessa década, no início da década de 2000 pra frente, né? Acabou ali. O Brasil, depois dali,
penou pra voltar. Então, só voltou uma semifinal olímpica de 2016, porque tava em casa, mas a gente ficou pra trás em Copa do Mundo antes, em Olimpíada antes. Então, a sensação que eu tive é que depois dessa Copa, assim, a gente deu uma caída muito. Então, vocês tiveram essa sensação? Como foi pra vocês? Não, E principalmente pensando na Cris, na Mara, que já estavam ali, a Formiga, né? Que já estavam há mais tempo também. e velório total, né? Você vê no semblante de cada uma que todo mundo sentiu, todo mundo ficou triste, todo mundo se importava, todo mundo queria muito essa medalha de ouro, queria muito, mas não aconteceu. E a gente fala assim, pô, passou, temos que tirar lições, é aquele velho ditado que eu falo, vamos aprender com os erros que continua cometendo os mesmos erros. Mas eu juro, não é de propósito, acontece, né? Infelizmente acaba acontecendo às vezes novamente, mas fica aquele sentimento. E aí os anos vão passando, as minhas vão ficando mais velhas, eu parei, né, depois, assim, mas ainda ficou Cristiane, ainda ficou Formiga, ainda tá Marta, ficou Marta, então sempre em busca, porque passou muito perto, assim, pelos nossos dedos, acabou escorregando. Tenho que conversar no dia começo, vocês para por abaixar pra conversar? A gente sempre fecha depois, independente da vitória ou da derrota, Uhum. mas assim, é um momento de poucas palavras, assim, Sim. porque deixa mais para a comissão técnica, às vezes uma líder mais ou outra, né? Porque às vezes a Pelé tomava muito essa atitude de, poxa, vamos deixar cair, a gente viu que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente consegue. Ficou esse negócio que a gente consegue. Então, vamos trabalhar mais para não deixar acontecer. Então, e depois se dá uma pausa um pouco, até Sim. psicologicamente, ver o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, tenta analisar para fazer diferente.